Imagine por um momento que o mundo como o conhecemos está desmoronando, que os pilares da sociedade, da segurança e da própria fé são abalados até o cerne, guerras que parecem não ter fim, fomes avassaladoras que ceifam milhões, doenças misteriosas que desafiam a ciência e desastres naturais que redefinem a própria força da natureza. Você olha para os jornais, para as redes sociais e vê a angústia nos olhos das pessoas, a incerteza corroendo a esperança. Há uma sensação crescente de que algo maior, algo inevitável está em curso. Uma peça de um quebra-cabeça cósmico se encaixando, revelando um panorama que, para muitos, é assustadoramente desconhecido. Será que estamos vivendo sinais? Será que há um mapa, uma bússola, um guia para entender tudo isso? Será que existe uma profecia antiga que detalha cada um desses eventos, nos alertando e nos preparando para o que está por vir? E o mais importante, como a nossa fé se posiciona diante de um cenário tão grandioso e, por vezes, aterrorizante? Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus é a nossa luz, o nosso refúgio e a nossa verdade. Hoje, mergulharemos em um dos textos mais fascinantes e desafiadores de toda a Escritura, o livro do Apocalipse. Não para alimentar o medo, mas para fortalecer a nossa fé e nos dar discernimento. Abramos nossas Bíblias ou acompanhemos na tela o capítulo 6 do Apocalipse, onde João descreve a abertura dos primeiros selos. Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 a 17. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, com voz de trovão, vem. Olhei, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer, vem. Olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela peste e pelos animais selvagens da terra. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam em alta voz, dizendo, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então lhes foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos como eles. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina, e a lua toda tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando abalada por um vento forte. O céu se retirou como um pergaminho que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e entre os rochedos das montanhas, e clamavam às montanhas e aos rochedos, caí sobre nós e escandei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Que leitura poderosa, não é mesmo? É um texto que nos confronta com a majestade e a justiça divina, e com a realidade de um plano que se desenrola no tempo de Deus. Para entendermos a profundidade desses selos, precisamos ir além de uma leitura superficial. O livro do Apocalipse, escrito por João enquanto exilado na ilha de Patmos, é um livro de profecias, mas também de símbolos. Não é uma reportagem jornalística literal, mas uma revelação divina, através de imagens poderosas, profundamente enraizadas na linguagem profética do Antigo Testamento e na cultura judaica da época. João estava escrevendo para igrejas que estavam sofrendo perseguição intensa sob o Império Romano. A mensagem era de esperança, de que Deus estava no controle e que o mal seria, no final, derrotado. Os 7 selos não são apenas eventos futuros, mas também representam princípios espirituais
e históricos que se manifestam ao longo da história da humanidade. O Cordeiro, Jesus Cristo, é o único digno de abrir esses selos, mostrando que ele tem toda a autoridade sobre os eventos do fim dos tempos. Isso não é um plano caótico, é o plano de Deus, soberanamente executado por seu Filho. O primeiro selo, o cavalo branco, é frequentemente interpretado de diversas maneiras. Alguns o veem como Cristo saindo para conquistar, o Evangelho se espalhando vitoriosamente. Outros como um poder enganador, um falso salvador que virá antes da verdadeira vinda de Cristo. A essência aqui é entender que, independentemente da interpretação, ele representa um poder que se manifesta com autoridade, seja para o bem ou para a ilusão, e que precede uma série de eventos desencadeadores. A coroa e a vitória podem ser tanto a conquista de Cristo pela evangelização, quanto a de um líder astuto que engana as nações. O que nos faz refletir: estamos discernindo corretamente as forças que operam no mundo hoje? O segundo selo, o cavalo vermelho, que tira a paz da terra, é a guerra. Não precisamos olhar muito longe para ver essa realidade. Conflitos armados, tensões geopolíticas, ódios étnicos e religiosos. A paz é algo que o homem busca incansavelmente, mas que a Bíblia nos mostra que será removida em certos períodos, preparando o terreno para outros eventos. É um alerta para a fragilidade da paz humana e a necessidade da paz que só Deus pode dar. O terceiro selo, o cavalo preto, com a balança, simboliza a fome e a escassez econômica. A balança nas mãos do cavaleiro e o preço exorbitante do trigo e da cevada indicam uma crise econômica severa, onde os bens básicos se tornam luxo. Mas notem a ressalva: não danifiques o azeite e o vinho. Isso pode indicar que, em meio à escassez geral, os bens de luxo ou de certas classes privilegiadas não são afetados, aprofundando a desigualdade social. Essa imagem ressoa fortemente com os problemas econômicos que muitas nações enfrentam hoje, onde a disparidade entre ricos e pobres cresce exponencialmente. É um sinal de juízo sobre a injustiça e a exploração. O quarto selo, o cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamado Morte, seguido pelo inferno, é a culminação dos anteriores. Quarta parte da terra, morta pela espada, pela fome, pela peste e pelos animais selvagens. Uma catástrofe de proporções globais, onde a morte assume um domínio assustador. As pestes, as doenças que surgem e ressurgem, as calamidades que atingem regiões inteiras. Não estamos vendo uma prefiguração disso em surtos de vírus, em resistências a antibióticos, em novas e inexplicáveis enfermidades que desafiam a medicina moderna? O inferno o seguindo significa que a morte física não é o fim, mas o início de um destino espiritual para aqueles que rejeitam a salvação. O quinto selo nos leva para debaixo do altar. As almas dos mártires, aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e de seu testemunho. Eles clamam por justiça. Isso nos lembra da perseguição constante que a igreja tem sofrido ao longo dos séculos e que se intensificará no fim dos tempos. Muitos cristãos hoje em dia estão sendo perseguidos, torturados e mortos por sua fé em diversas partes do mundo. O sangue dos mártires nunca é em vão. Ele clama diante de Deus por justiça e serve como testemunho de fidelidade. A resposta divina é que eles descansem por um pouco mais de tempo, até que o número de seus irmãos e conservos se complete. Isso nos mostra que Deus tem um plano e um tempo para cada coisa. Finalmente, o sexto selo, um terremoto global, o sol escurecido, a lua vermelha como sangue, as estrelas caindo, o céu se enrolando como um pergaminho, montanhas e ilhas movidas. Isso é uma perturbação cósmica, um evento tão grandioso que faz a humanidade, desde reis a escravos, buscar refúgio e clamar para as montanhas caírem sobre eles, para escondê-los da ira do Cordeiro. Este selo marca o início do grande dia da ira de Deus, um período de juízo final sobre a impiedade do mundo. Não são apenas desastres naturais, é a própria criação reagindo ao pecado da humanidade e à intervenção divina. O interessante aqui é perceber que esses selos não são apenas eventos isolados no futuro distante, mas manifestações progressivas da justiça divina e do controle soberano de Deus sobre a história. Eles são avisos, são chamados ao arrependimento. São demonstrações de que há um tempo para tudo debaixo do céu e que o tempo do Senhor se aproxima. Eles nos convidam a não apenas observar, mas a nos preparar. Agora, como tudo isso se aplica à nossa vida hoje? Não podemos simplesmente ler essas passagens e virar a página como se fossem apenas histórias antigas ou previsões distantes. Os 7 selos nos chamam a uma profunda reflexão e a uma ação concreta.
Primeiro, eles nos lembram da soberania de Deus. Em meio ao caos, às guerras, às fomes, às mortes e aos desastres cósmicos, o Cordeiro é quem abre os selos. Isso significa que Deus está no controle de cada evento. Ele não é um observador passivo, mas o Senhor da história que executa seus propósitos. Para nós, isso deve trazer paz, não pavor. Se estamos em Cristo, não precisamos temer o que virá, pois estamos seguros em suas mãos. Nossa resposta deve ser a confiança inabalável em seu plano perfeito. Segundo, os selos são um chamado urgente ao discernimento. Vivemos em um mundo onde as aparências enganam. O cavalo branco pode ser um falso Messias. Precisamos orar por sabedoria para distinguir a verdade do engano, a voz de Deus das vozes sedutoras do mundo. É tempo de nos apegarmos mais à palavra, de buscarmos a Deus em oração, para que nosso espírito esteja sensível à direção do Espírito Santo. Terceiro, eles são um apelo à evangelização. Se a morte e o inferno estão à espreita, se a ira do Cordeiro virá, qual é a nossa responsabilidade? Levar a mensagem de esperança e salvação a todos que ainda não a conhecem. Cada dia é uma oportunidade de semear a palavra, de ser um testemunho vivo do amor de Jesus. Não podemos nos calar quando o mundo precisa ouvir a verdade que liberta. Quarto, os selos nos ensinam sobre a perseverança na fé. A história dos mártires sob o quinto selo é um lembrete de que a fidelidade a Deus pode vir com um preço, mas eles recebem vestes brancas e a promessa de justiça. Em tempos de adversidade, nossa fé é provada, mas é também refinada. Devemos nos manter firmes, inabaláveis, sabendo que nossa recompensa está no céu. Quinto, eles nos convidam a uma vida de santidade e preparação. Se o juízo de Deus é real e se manifestará em escala global, como devemos viver? Com integridade e com amor, buscando agradar a Deus em tudo. A preparação não é apenas para o futuro, mas para o presente. É viver cada dia como se Jesus fosse voltar amanhã, com um coração limpo e as mãos prontas para servir. Então, meus irmãos e irmãs, a profecia dos 7 selos não é para nos assustar, mas para nos despertar, para que vivamos uma vida que honra a Deus, que seja relevante no mundo e que esteja pronta para o encontro com o nosso Senhor. Agora, eu quero ouvir de você o que você sente ao refletir sobre os 7 selos do Apocalipse. Isso te motiva a viver de forma diferente ou te traz mais perguntas? Deixe seu comentário sincero abaixo e vamos conversar sobre isso. Seu ponto de vista é muito valioso para a nossa comunidade. Amado Pai Celestial, nos prostramos diante de Ti com corações humildes e agradecidos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado por nos revelar os Teus propósitos, mesmo que através de mistérios e símbolos, para que possamos discernir os tempos e nos preparar para o que está por vir. Reconhecemos, Pai, que Tu és soberano sobre todas as coisas, sobre cada selo que é aberto, sobre cada evento que se desenrola na história da humanidade. Tu és o Senhor do passado, do presente e do futuro. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, discernimento e compreensão para interpretarmos corretamente as Escrituras e para aplicarmos a Tua verdade em nossas vidas. Livra-nos do medo e do pânico e enche-nos da Tua paz, que excede todo entendimento. Que a profecia dos 7 selos não nos paralise, mas nos impulsione a viver com mais paixão por Ti, com mais amor pelos nossos irmãos e com mais urgência para compartilhar o Evangelho da salvação. Ajuda-nos, Pai, a sermos luz neste mundo cada vez mais sombrio, que a nossa fé seja inabalável, a nossa esperança firme e o nosso amor abundante. Que possamos perseverar em meio às tribulações, como os mártires, sabendo que a nossa recompensa está em Ti. Prepara-nos, Senhor, para a vinda do Teu Filho Jesus, para que possamos estar prontos com as nossas vestes brancas, para Te encontrar nos céus. Cura os enfermos, conforta os que choram, sustenta os fracos e guia os perdidos. Que a Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Em nome de Jesus, o Cordeiro que é digno de abrir os selos, nós oramos. Amém. Inscreva-se para mais verdades que libertam. Jesus te segue.